A Gest Lives nasceu há 5 anos no setor da intermediação de crédito e já consolidou a posição de líder na sua área de atividade. Enquanto players do setor financeiro, estão familiarizados com a realidade do crédito de habitação para jovens e com as dificuldades que os mesmos encontram quando tentam adquirir casa. João Pereira, o nosso convidado de hoje, CEO da Gest Lives, fala sobre este tema que considera não tem tido a atenção devida por parte dos decisores. Olá, João, muito obrigada por estar aqui connosco nesta conversa, que é sobre um tema bastante importante e que, de facto, não tem vindo muitas vezes a público para podermos falar sobre ele. A minha primeira pergunta é precisamente esta questão da importância ou não que os nossos decisores têm estado a dar a este tema, e eu já percebi que o João, de facto, considera que não tem sido dada grande atenção, e, portanto, eu pergunto-lhe o que é que pode, a seu ver, ou o que é que devia ser feito para, de facto, facilitar aqui este acesso ao crédito jovem para aquisição de habitação. Olá, Sara. Antes de mais, obrigado pelo convite e por me poder expressar sobre a minha opinião. Sobre este tema, eu acho que efetivamente temos falado muito nestes pacotes até que se especula nos dias de hoje da habitação e afins, mas não se fala de um assunto muito importante, que é quando é que os jovens conseguem efetivamente comprar uma casa. E comprar uma casa para muitos jovens significa começar a sua vida. Uh, Se eu quiser arrendar uma casa, por exemplo, eu tenho um apoio do Estado que é o Porta 65. Isso me permite em 3 anos alugar uma casa e suportar a renda de outra forma. Mas se eu quiser adquirir, eu não tenho. Eu tenho que ter os famosos 10% para dar de entrada na casa, digamos assim, e ainda pagar os impostos. Quer dizer, eu preciso anos da minha vida para conseguir comprar a casa. Daí o tal estudo do INE que saiu muito recentemente, onde diz que um jovem português só sai de casa dos pais aos 34 anos. Quando é que eu vou ter o meu primeiro filho? E aqui começam muitas questões que se levantam. Eu acho que especula-se muita coisa, mas não se fala do que é mais correto, que é criar soluções reais para a nossa sociedade conseguir continuar a evoluir. Tal e qual como foi feito há uns anos atrás, aos nossos pais, com linhas de crédito próprias, para eles conseguirem comprar uma casa, constituir família e avançarem na sua vida. Esta é a minha opinião sobre o assunto. Acho que falta medidas concretas, exatas, para o grande problema que estamos a atravessar, que vai ter um impacto muito grande ao longo dos anos na nossa sociedade. Não é algo do momento, mas sim algo do futuro. Certo, certo. Aliás, fazendo menção justamente à questão dos 10% que o João falou, e depois temos que sempre que, enfim, acrescer aqui o dinheiro necessário para fazer face a outros custos que existem, não é? Quando se compra uma casa. Um, Há uma pergunta que vem sempre, no fundo, aqui à mente, que é se realmente é possível a toda a população, portanto, digamos assim, a todas as classes sociais, vamos utilizar o termo, que efetivamente queiram comprar casa, ou esse seja um desejo muito grande, conseguirem efetivamente fazê-lo, uma vez que, por um lado, estamos a falar de uma necessidade de facto, ter estes 10%, enfim, já para dar de entrada no imóvel, o que muitas vezes dificulta aqui, sobretudo considerando agora os preços a que nós temos nos imóveis. Sim, porque imagina, Sara, se eu comprar uma casa de 150 mil euros, onde é que ela existe nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades, não existem. Estamos a falar que se calhar numa grande cidade eu vou comprar um T2 ou um T3 por 300 mil euros, mais ou menos. Logo eu preciso ter 30 mil euros, mais cerca de 10 mil euros para impostos. Eu tenho que ter 40 mil euros disponíveis, sem falar em mobília, certo? Certo? E não só estou a comprar as paredes. Quantos anos eu preciso da minha vida para juntar este dinheiro? Se eu começar a trabalhar aos 25 anos de idade e se juntar 10% do meu salário, que é o cenário perfeito que pouca gente consegue fazer, porque entretanto com a frustração acabo por comprar um carro ou acabo por viajar porque vou arrastando o problema, eu preciso de quase 15 anos da minha vida para juntar 18 mil euros e não chega para comprar a casa. Pois. Ou tenho a ajuda dos pais, não há milagre e isso provoca ainda outra coisa, daí o mercado do arrendamento estar tão elevado, porque se as pessoas não têm condições de comprar a habitação, porque não têm os 10%, não têm o montante que é necessário para as escrituras e os impostos, então eu tenho que me virar para o mercado de arrendamento e é aqui que mora um grande problema, como é que nós conseguimos criar a habitação, porque onde é que eu vou arranjar o dinheiro?
porque na nossa sociedade todos nós sabemos quais são os nossos salários, qual é a nossa média salarial, num cenário perfeito, quanto dinheiro é que eu vou juntar a longo prazo, como é que eu vou comprar uma casa? Certo. E Esta muitas aqui é a vezes, grande quando questão. falamos de famílias, falamos, enfim, jovens famílias, falamos de alguém que provavelmente, enfim, quer ter filhos e, portanto, quer aumentar a família, o que significa comprar sempre uma casa um bocadinho maior, não é? Para depois Pelo menos o já famoso ter esse T2. espaço. Exato. Se for comprar o T2, não é? Se for comprar um T2 a pensar em pelo menos um filho, e depois ainda podemos discutir outro tema que é a natalidade do país, por isso é que ela continua em queda e há de continuar, porque falta o essencial, a estabilidade da família. Quer dizer, lá mais uma vez, eu para juntar 18 mil euros, se ganhar 1000 euros por mês, preciso de 15 anos da minha vida. Se eu começar a trabalhar aos 25, é só fazer contas. Sem dúvida, sem Não é? dúvida. Vou ter filhos aos 40, então já só vou ter um. Claro, claro. Aqui, Isso tem de aqui, facto impacto. O João, aliás, concluiu de uma forma bastante interessante, porque já há pouco tínhamos falado desta questão do impacto que tem esta importância do crédito de habitação jovem na vida dos jovens, mas também há aqui um impacto social muito grande, do qual as pessoas muitas vezes não falam, não é? Estamos a falar da questão da natalidade, por exemplo, mas certamente haverá outros. Depois temos toda uma dependência, enfim, familiar, até mesmo dos pais, muitas vezes porque, enfim, não saindo de casa, acabamos por ter também sempre aqui alguma dependência maior relativamente ao, enfim, ao pagamento de contas, à própria vivência, digamos assim, não é, de cada um. E isto tem, efetivamente, a seu ver, João, impactos, além da vida do próprio jovem, que esses são evidentes, teremos também aqui impactos sociais, como mencionava há pouco, relativamente à natalidade e, eventualmente, a outras áreas. Parece-me, de facto, que isto está a influenciar toda a nossa sociedade. eu acho que isto é um tema bastante complexo, porque efetivamente, eu assim mais tarde de casa, é óbvio que eu, com o meu salário posso ajudar os meus pais, sim ou não, mas nem os meus pais se calhar chegam àquela idade e podem usufruir da sua reforma como deviam, porque vão precisar de juntar dinheiro para me dar a mim, para eu comprar uma casa, porque eu não vou ter condições de o juntar. Eu não vou iniciar a minha vida independente de uma forma mais ágil, aquelas famosas cabeçadas que nós damos quando estamos por conta em risco vão demorar muito mais anos a acontecer. A nossa experiência começa muito mais tarde, a nossa responsabilidade enquanto adultos começa muito mais tarde, porque temos sempre os paizinhos a proteger-nos, porque nós estamos lá em casa e ao fim e ao cabo estamos num porto seguro. A sociedade vai demorar muito mais anos a evoluir e a chegar à sua maturidade. E a partir daí outras coisas, se calhar eu não sou tão responsável, em vez de comprar um carro de 10 mil euros, vou comprar um de 20, porque afinal estou com os meus pais e se a coisa correr mal. Então estou a comprar um carro acima das minhas possibilidades, que se calhar nem dinheiro tenho para o seguro, mas depois logo se vê. É todo um impacto gigante que tem a limitação do início de vida dos jovens ser o mais tarde e não o mais cedo. Portanto, Este, parece, para finalizar, João, parece que seria realmente importante trazer este assunto, digamos assim, para a praça pública e que ele estivesse um pouco mais aberto à discussão, sobretudo por parte dos nossos decisores, que no fundo são, enfim, quem pode fazer alguma coisa, digamos assim, para ajudar os jovens. sim, eu aqui até, eu tenho, eu vejo sempre as coisas um bocado simples e depois é preciso pensar mais na orgânica, mas podíamos criar algo que uma linha de crédito, ou como os nossos pais tiveram um famoso crédito bonificado há muitos anos atrás, um género de um Porta 65, quando os jovens quisessem comprar a sua primeira habitação própria e permanente. Claro que ficasse bem claro isto, porque para não haver depois aqui desvios de capital do Estado, que não é isso que se quer. O Estado podia isentar os impostos necessários para a aquisição da casa, o IMT, o imposto de selos e por aí afora. E, por outro lado, criar uma linha que seja para os famosos 10%. Não precisávamos de criar uma isenção específica, mas uma linha de crédito onde houvesse ali uma obrigatoriedade, por exemplo, se o jovem vendesse a casa ao fim de X tempo, o Estado era credor daquele montante, para que também que houvesse responsabilidade. Não é só o Estado dar dinheiro e depois não interessa. Não, tal e qual como a Porta 65, há responsabilidades da parte do sujeito que recebe o fundo se não cumprir as regras. E se criassem isto, seria muito mais fácil para mim, quando eu tinha 30 anos, provavelmente comprar uma casa, porque não me preocupava com os 10%, não me preocupava com a entrada, podia ter iniciado a minha vida, se calhar em vez de ter um filho já tinha dois ou três, e por aí afora. Acho que temos condições de tanto dinheiro se gasta neste país e se desperdiça em coisas que não faz sentido
ainda agora discutimos o tal fundo pacote de habitação que até foi chumbado. Em lado não se fala de um tema fundamental como resolver a habitação. E é um tema bastante importante, porque é o princípio. Eu não posso viver no carro. Eu não posso viver numa paragem de autocarro. Vou viver com os meus pais e quando os meus pais falecerem, o que é que vai acontecer àquela casa? Quer dizer, isto era aqui nos anos 20, nos anos 30. Por isso é que eu acho que é fundamental criar algo bastante focado num dos principais problemas do país. E a partir daí, certeza que a sociedade vai evoluir muito mais confortável, muito mais objetiva, voltamos a ter níveis de mentalidade necessários e por aí afora. Sem Acho dúvida. eu, claro. Tudo indica que sim, não é? De acordo com, com o rumo, digamos assim, que a nossa conversa estava a levar, parece-me que sim. João, resta-me agradecer-lhe mais uma vez a sua presença aqui connosco, o falarmos deste tema, que de facto é muito importante, e pode ser aqui um começo, digamos assim, para trazer o assunto à praça pública, quem sabe, e obtermos aqui também algum resultado. Obrigado, Sara, pela oportunidade e foi um gosto. Ora, é essa. Quanto a si que nos acompanha diariamente, já sabe, o site www.valormagazine.pt tem todos os conteúdos disponíveis para si. Visite-nos.